Em 1939, um dentista chamado Weston Price viajou para 14 países diferentes estudando populações isoladas que nunca tinham tido contato com a dieta ocidental. O que ele encontrou perturbou a mente dele e clareou muitas coisas. Foi apagado na época, tentaram ofuscar isso, porque ia muito contra o sistema. Só que hoje em dia nós temos muita clareza sobre o porquê disso tudo e basicamente esses povos isolados que não tinham dentista, não tinham nenhum tratamento, eles tinham arcos dentários perfeitos, os 32 dentes sem apinhamento, mandíbulas largas e projetadas, uma estrutura facial robusta. E uma geração depois, quando essa mesma população, esse mesmo lugar estudado, uma população depois, adotou a farinha branca, açúcares e óleos vegetais, os filhos já nasciam com mandíbulas estreitas, os dentes tortos e estrutura facial comprometida. Em uma única geração. Não em 1000 anos, 100 anos de mutação genética, não foi isso. Em apenas uma geração houve toda essa alteração. E hoje eu vou mostrar exatamente como que a sua dieta ela está moldando o seu rosto e moldando a sua aparência física e o que você pode fazer a respeito. A gente vai começar pela estrutura mais visível da face masculina, que é a mandíbula. E eu vou te contar algo que a maioria das pessoas elas não conectam. Basicamente, dentes tortos não são um problema genético. Eles são sintomas de uma mandíbula subdesenvolvida. E mandíbula subdesenvolvida tem causa alimentar documentada. A maloclusão, que são os dentes que não se encaixam corretamente, eles afetam mais de 75% das crianças nos dias atuais. 3 em cada 4 crianças precisam de aparelho dentário. E isso não acontecia em populações que comiam dietas tradicionais. O médico, o Dr. Price, ele documentou isso em fotos que existem até hoje, você pode estar vendo. Arcos dentários perfeitos, os dentes retos, as mandíbulas largas. Em nenhum desses povos eles tinham acesso a ortodontista, médico, enfim. Só que o que eles tinham era uma mastigação real de um alimento sólido e denso desde o nascimento. Vitaminas lipossolúveis, como vitamina D, A e K2, em quantidade generosa de fontes animais. Zero farinha refinada, zero açúcar industrial e zero alimentos ultramole, que nós chamamos. Alimentos que não precisam de mastigação para ser digerido. Um estudo publicado no PubMed em 2016 ele foi direto. O estudo ele mostrava que a nutrição ela desempenha um papel importante no nosso desenvolvimento dentofacial, especialmente as vitaminas D e K2. Elas são essenciais para o desenvolvimento adequado dos ossos da face e dos arcos dentários. Um estudo que foi publicado na revista Children em 2024, com crianças de 3 a 5 anos, mostrou algo ainda mais concreto. Crianças cuja a dieta consistente, principalmente de líquidos e alimentos semissólidos, elas apresentaram uma diminuição dos espaços fisiológicos e valores de sobremordida. Esses são indicadores de desenvolvimento da mandíbula que estão comprometidos. Já aonde a dieta sólida era predominante, as medidas elas aumentavam ainda mais. A mastigação do alimento sólido ela gera forças mecânicas nos nossos ossos da mandíbula que elas estimulam diretamente o crescimento e a remodelagem óssea. Traduzindo, a geração que cresceu comendo papinha, purê, nugget, aquele nugget amolecido, pão de forma, iogurte e comida ultramole, ela nunca deu para sua mandíbula o estímulo mecânico que ela precisava para se desenvolver completamente. E o resultado está nos rostos que você vê ao seu redor. O Dr. Price estudou muito a vitamina K2, ele era muito fã da vitamina K2, a MK7, e ele estudou um mecanismo que depois foi confirmado pela ciência, que basicamente a vitamina K2 ela ativa proteínas específicas, as proteínas GLA da matriz óssea, que elas direcionam o cálcio para os nossos ossos, incluindo os ossos da face. Quando você não tem a K2, o cálcio ele fica circulante nas suas artérias, mas não vai para onde ele deveria. Ele não constrói o seu arco dentário, ele não estrutura os seus ossos da forma correta. E quando nós falamos de aparência, ele não faz o trabalho no arco dentário, não projeta a sua mandíbula e potencialmente deposita esse cálcio em tecidos moles. E esses povos que foram estudados, eles consumiam muita K2 por conta da manteiga de animal, alimentados a pastos, que eles comiam muito, que é uma fonte muito densa de K2, fígado bovino, muito K2, e queijos maturados, leite, enfim, a gema do ovo
os alimentos crus de fonte animais, principalmente o leite e seus derivados, eles são ricos em K2, o que a grande maioria dessas tribos estudadas elas consumiam. E a vitamina D3, que já conversamos diversas vezes em outros vídeos, ela é cofator essencial da K2. Nesse processo todo de metabolização da K2, ela é fundamental. Por quê? A vitamina D3, ela mobiliza o cálcio. Então, ela faz, quando você ingere o cálcio, ela faz esse cálcio andar. Então, o cálcio que ficaria no processo digestivo, ela bota esse cálcio para rodar no seu sangue. Porém, a vitamina K2, enquanto a vitamina D3 ela empurra esse cálcio, a K2 ela direciona para onde deve ir. E se as duas não trabalharem juntas, o sistema não funciona com eficiência máxima. Nas populações que o Price estudou, esses nutrientes eram em abundância, direto dos alimentos, eles não usavam suplementação, mas eles se expunham o dia inteiro basicamente ao sol e consumiam muitos alimentos derivados do leite e o leite cru em si, e muito diferente do que nós observamos hoje. Hoje em dia é raridade as pessoas que consomem, por exemplo, laticínios crus, leite cru. Então, pessoas que se expõem ao sol. Então, essa combinação de vitamina D3 com K2 hoje na nossa dieta ocidental moderna é basicamente ausente. E agora a gente vai falar de algo que é mais negligenciado ainda, que são os nossos hormônios, especificamente testosterona e DHT. O que a maioria das pessoas não sabe é que a estrutura óssea da face masculina ela é construída durante a nossa puberdade, sob a influência direta desses dois hormônios. Um estudo que foi publicado no Proceedings of the Royal Society identificou o mecanismo com muita precisão, que basicamente, em homens, uma razão elevada de testosterona para estrogênio durante a puberdade facilita o crescimento lateral das maçãs do rosto e das mandíbulas e a projeção do mento, ou seja, o crescimento da frente dos arcos superciliares e o alongamento da parte inferior da face. E o resultado é um rosto, uma estrutura facial muito mais robusta. O DHT, que é derivado da testosterona, pela enzima 5-alfa-redutase, é o andrógeno mais potente que nós temos nesse processo de estruturação da nossa masculinidade e do crescimento robusto do nosso rosto. Sem testosterona adequada na puberdade, a mandíbula ela não cresce lateralmente, o mento não projeta, os arcos superciliares não se desenvolvem e a face ela permanece com feições mais suaves e menos angulares. E aqui está o ponto que conecta tudo. O colesterol alimentar ele é substrato direto da síntese de testosterona. Todas as células de Leydig que produzem testosterona nos testículos precisam de colesterol como matéria-prima. O homem que ele cresceu consumindo uma dieta de baixa gordura, porque não pode comer muita gordura, tem medo de carne vermelha, tem medo de gordura saturada, medo de ovo, que usa margarina em vez de manteiga, esse cara ele privou o eixo hormonal dele do substrato fundamental nos anos mais críticos do seu desenvolvimento. E tem mais. O zinco ele é cofator direto da enzima 5-alfa-redutase, que converte testosterona em DHT, ou seja, deficiência de zinco é igual menos conversão em DHT, menos DHT é igual menos masculinização da sua face. E aonde você encontra mais zinco? Carne vermelha, fígado bovino, ostras, exatamente os alimentos que a dieta moderna demonizou. E o resultado está na face das pessoas. Um estudo que foi feito no Frontiers analisou o papel da composição corporal na masculinidade facial e na atratividade percebida. Quanto mais massa muscular você tem e menos gordura, as suas características masculinas típicas, elas acabam se destacando muito mais. Por quê? Basicamente, a testosterona ela promove tanto o crescimento muscular quanto ósseo. E os dois, tanto massa muscular quanto estrutura óssea, são sinais diretos de masculinidade percebida em contexto de seleção sexual. Traduzindo, a sua face ela comunica o seu estado hormonal. O seu físico comunica o seu estado hormonal e a sua capacidade como homem. Então, quando você mantém um percentual de gordura mais baixo, mais massa muscular, isso resulta nos seus hormônios e gera para as outras pessoas, para o sexo oposto, uma atratividade ao ponto de comunicar que possivelmente você tem hormônios e qualidade de proteção, provisão e de conseguir ter uma boa prole, criar bons filhos, proteger sua casa, enfim. É isso que o nosso contexto primitivo e social ele faz. E eu vou dar um passo além. A aparência facial, ela não só comunica essa questão de hormônios, ela também comunica a saúde metabólica de forma completa. Tem um estudo que foi publicado em 2025, conduzido pela Violeta, que mostrou que mulheres elas conseguem ler
a partir do rosto masculino, a idade desse homem, a adiposidade, o quanto de gordura esse cara tem, e o nível de testosterona desse cara. Basicamente, a face masculina é um sinal honesto para as mulheres da sua saúde metabólica. E isso não é aleatório, é o resultado de milhões de anos de evolução e de seleção natural. A face masculina evoluiu como um sinal confiável da sua qualidade genética, da sua saúde física. Basicamente, mulheres, como qualquer organismo, ser vivo presente em ambiente de seleção sexual, elas desenvolveram a capacidade de ver esses sinais com precisão. Porque essa mulher precisava olhar para um homem e saber se esse homem era capaz de proteger ela, de ter uma boa saúde, para transmitir boa saúde para os filhos dela. Então, tudo isso faz parte da sua seleção natural. E até os dias de hoje, isso permanece, porque é algo instintivo, que faz parte da nossa genética. A mulher, ela faz isso. Ela tem essa habilidade, vamos dizer assim. E isso foi estudado e foi comprovado. Então, o que os sinais eles comunicam? Os seus sinais físicos. Quando a sua mandíbula ela é definida e projetada, sinaliza bons níveis de testosterona e DHT adequados na puberdade. Quando a sua pele é uma pele densa e uniforme, significa que você tem baixa inflamação sistêmica, uma nutrição adequada em vitaminas lipossolúveis. Quando a sua composição corporal, magra e muscular, ela é boa, significa uma boa sensibilidade insulínica, uma testosterona funcional, um cortisol controlado. Agora, se você tem um rosto redondo com gordura facial, resistência insulínica, testosterona baixa, cortisol cronicamente elevado, se você tem um rosto suave, feminino, sem definição óssea, é porque você tem um desenvolvimento hormonal comprometido, principalmente na sua puberdade, possivelmente pela sua dieta. E aí tem um diagnóstico coletivo que ninguém quer fazer, mas que é necessário. Basicamente, o homem moderno, ele tem o rosto estreito, porque cresceu comendo comidas ultra mole, sem estimular a mandíbula. Esse cara também não tem definição de mandíbula, porque a testosterona e o DHT dele foram comprometidos por uma dieta pobre em gordura saturada, colesterol e zinco, porque ele tem medo de gordura saturada, carne vermelha. Os dentes são apinhados porque o arco não se desenvolveu completamente por falta de vitamina D e K2 e mastigação real. E a pele inflamada e sem brilho, porque a dieta moderna é pró-inflamatória de forma crônica. E com gordura facial, porque a insulina alta e a testosterona baixa, elas redistribuem a sua gordura para o seu rosto. Nenhum desses problemas eles são genéticos, todos têm causa nutricional e hormonal documentada. E por fim, a pele é o maior órgão do nosso corpo e é o único que você consegue ver a olho nu, e isso torna o maior marcador acessível do seu estado inflamatório interno. E não é coincidência que as pessoas hoje em dia, com a dieta anti-inflamatória, têm a pele diferente das pessoas com a dieta ocidental comum. Hoje em dia é extremamente comum você ver pessoas cheias de espinha. E isso também é documentado. Um estudo publicado no Journal of Drugs in Dermatology estabeleceu um mecanismo. A insulina e o IGF-1 elevados por conta da dieta e alto índice glicêmico aumenta a produção de sebo e estimula a síntese adrenal de androgênios. E tudo isso desempenha e cria a acne. Então o consumo de pão branco, açúcar refinado, ultraprocessados disparam pico de insulina e aumenta a produção de sebo e andrógenos e a acne aparece. Então a gente já conseguiu entender até aqui os impactos da alimentação, do estilo de vida na pele. E agora o protocolo. E agora a gente vai entender como que nós podemos reduzir esses prejuízos e otimizar a sua aparência física através da alimentação. Primeiro, otimizar os níveis de K2. K2 é o direcionador de cálcio. Quando a gente pensa na estrutura óssea facial, você precisa de K2. Na sua dieta, você precisa de K2. Pode ser através de manteiga de pasto, leite cru, fígado bovino, queijo maturado ou gema de ovo. Ou através da suplementação. Mas eu sempre busco falar aqui para os meus alunos. A suplementação ela vem depois de uma dieta bem otimizada. Então busque adicionar a K2 na sua dieta e aí sim depois você comece a suplementar. E isso serve para todos os outros que eu vou falar aqui. Vitamina D3. Todos os dias, sol direto na pele. Se você é muito branco, começa tomando menos quantidade, 5, 10 minutos. Vai retirando o óleo de soja da alimentação, porque o óleo de soja, ele faz, o ômega 6 faz queimar a pele. Então, vá se expondo aos poucos ao sol. Se você já tem uma boa adaptação, você pode tomar 20, 30 minutos,
1 hora. Tudo sempre entre as 10 e as 14 horas, que é o melhor horário. E uma suplementação de 5.000 a 10.000 UIs por dia, junto com uma refeição de gordura. O ideal é que você se mantenha acima de 65 nanogramas por ml no seu exame. E a vitamina A, conhecida como retinol, que a melhor fonte para você conseguir é através do fígado bovino, é a fonte mais densa. Se você consome 200 gramas, 300 gramas de fígado bovino por semana, não tem necessidade de suplementar a vitamina A. E através de mastigação de alimentos sólidos, carne com consistência real, costela, fraldinha, cortes que exigem a mastigação de forma ativa. A força mecânica da mastigação, ela estimula a remodelagem óssea, mandibular contínua e faz, mesmo você depois de adulto, você pode transformar o seu maxilar simplesmente por forçar a mastigação. E existe indicações e pessoas que falam sobre isso, sobre otimização de mandíbula, recomendam mascar chiclete. Só que qual que é o problema do chiclete? Você vai ficar com o maxilar muito desenvolvido, mas vai desenvolver uma úlcera gástrica porque quando você mastiga algo, e principalmente o chiclete, que tem um sabor adocicado, você estimula a produção de suco gástrico. E o seu corpo ele acredita que vai chegar algum alimento ali, só que não chega nenhum alimento. E esse excesso de suco gástrico, ele vai gerando essa úlcera gástrica, gastrite, e isso vai te prejudicar bastante. O próximo passo é a otimização de eixo hormonal e definição facial através do eixo hormonal, que é consuma mais colesterol animal, ovos inteiros, laticínios, carne vermelha, manteiga, consuma zinco, que é o cofator da 5-alfa-redutase que otimiza o seu DHT e a sua testosterona, e principalmente elimina o que destrói o seu eixo hormonal, óleos vegetais, soja, canola, girassol, milho, e suprime a esteroidogênese. Remove plástico aquecido com comida, fitalatos, bisfenol, e principalmente o álcool, bebida alcoólica que aromatiza a testosterona em estrogênio. E para a otimização da pele, caldo de ossos, que é rico em colágeno, gelatina, que é rica em colágeno, vitamina C, através das frutas maduras, mamão, laranja, kiwi, e principalmente eliminar os destruidores da sua pele, que são os alimentos ultraprocessados, leite pasteurizado de mercado, leite comercial, e açúcar e carboidrato refinado industrializado. Se tu fizer isso e otimizar isso, o seu rosto e a sua aparência física vai ser extremamente otimizada e funcional, e você vai ficar muito mais bonito e vai aparentar a verdadeira saúde através da sua estética. E tudo que eu mostrei aqui, o desenvolvimento ósseo-facial, o eixo hormonal, a pele, faz parte de um sistema maior que nós falamos dentro da Primal Academy. Na Primal Academy, que é a nossa comunidade de saúde e treinamento funcional, você vai encontrar protocolos completos de otimização do seu metabolismo, da sua dieta, dos seus hormônios, do seu sono e da sua suplementação. Lá dentro você encontra protocolos de alimentação pró-metabólica, o que comer, como comer e a quantidade, como atingir níveis hormonais que você só conseguiria através de uma terapia de reposição, tomando esteroide anabolizante, simplesmente fazendo as coisas certas, o que suplementar, como e por quê, quais exames você deve fazer para saber como está a sua saúde, como interpretar esses exames de uma forma bem aprofundada, e não é simplesmente olhando ali a média que o laboratório te fala, que vai muito fora, não tem nada a ver com isso. Uma comunidade de pessoas que trocam ideia, respondem as dúvidas e questões e se ajudam, e um acesso direto a mim para poder conversar comigo e tirar suas dúvidas também. Se você tem interesse em treinar da melhor forma, atingir o ápice de saúde, testosterona, hormônio, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e vem fazer parte da Primal Academy, que é a maior e melhor comunidade de saúde e treinamento funcional primitivo. Então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H, ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo que está no teu DNA e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, cupom COPA, você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia, então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, um abraço, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Haaland também, para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve, é nóis.